Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Jesus é o melhor amigo para todas as horas, caminha com você do vale até o céu. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal. Tende piedade, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que Tu és, por ser esse Pai cheio de amor, cheio de bondade, cheio de paciência. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu, Senhor, é o nosso Deus. Se a gente notar nessa vida, eu acho que o que faz ela ter um pouco de sentido, além da presença de Deus, é justamente os nossos amigos. Amigos são aqueles que gastam seu tempo nos ouvindo. Muitas vezes, nossos lamentos, nossas decepções, assim como nossas alegrias. São aqueles que lutam conosco, que caem junto, que se alegram, que choram. A nossa vida sem os amigos, eu acho que ela seria muito triste. E esse amigo às vezes pode ter o nosso sangue, como pode também não ter. Na Bíblia, em Provérbios, diz que um amigo, ele é muitas vezes mais chegado que um irmão. Por quê? Porque só o sangue, ele não garante que nós vamos ter afinidade com aquela pessoa. Por isso que muitas vezes, quando uma criança, ela não sabe quem é o pai, e depois de um tempo ela descobre, e essas duas pessoas se encontram, muitas vezes não dá liga, não tem afinidade. Por quê? Porque não foi gastado tempo, não teve olhos nos olhos, não teve conversa, não teve desentendimento, não teve nada. E se nós notarmos, os nossos relacionamentos, eles nos ensinam o que é importante e o que não é, através dos nossos erros, através dos nossos acertos. Lá em Salmos 23, versículo 4, a palavra diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem. Diferente dos nossos amigos terrenos, Jesus, ele tem um modo todo especial. Por quê? Porque de repente as pessoas elas se afastam quando as coisas não parecem bem, quando a nossa vida ela simplesmente deu tudo errado, quando de repente você caiu em miséria, caiu em desgraça. Tem muita gente que não quer se envolver no problema e eles simplesmente se afastam. E esse salmo ele é muito importante, porque Jesus ele não vai olhar para nós e nos desprezar mediante as circunstâncias da nossa vida. Muito pelo contrário. O que esse salmo nos dá a certeza? Que ainda que nós estejamos em perigo, que ainda nós estejamos num vale de morte, Ele vai estar lá com a gente. E mais, Ele não vai apenas estar junto, Ele vai nos proteger. Então nós começamos a notar que Jesus, Ele é o amigo dos amigos, vamos dizer assim. Só que, às vezes, eu escuto muito quando as pessoas dizem que elas precisam de alguém para desabafar. E normalmente esse alguém vai ter que ser uma pessoa de carne. Só que tem um problema. Se esse amigo se torna inimigo, ele conhece todas as fraquezas do seu coração. E a partir desse instante, o seu amigo se tornou o seu pior inimigo. Só que diferente, novamente, Jesus, quando nós contamos para Ele as coisas que acontecem, e não que Jesus não saiba, mas Ele gosta de perceber o que nós entendemos ou não. Porque Ele olhando o fato, Ele sabe o que aconteceu, mas nós temos que gatinhar. É a mesma coisa quando você tenta ensinar alguma coisa para uma criança. Você já sabe a resposta quando você pergunta algo para ela, mas você quer saber se ela entendeu. Essa é a importância de nós conversarmos com Deus ou com pessoas que estejam amando de Deus, não pedindo uma opinião ou um conselho, porque se nós quisermos saber o que fazer, a Bíblia é o manual da vida. Lá existem as respostas de diversas situações.
Então nós não temos a necessidade de ficar contando, porque na maior parte do tempo, quando você fala em desabafar, você está falando em reclamar, em questionar o que uma pessoa fez. Se você quer falar com Deus, fala sobre fatos. Olha, aconteceu, isso é fato, é acontecido, aconteceu isso. Ah, mas eu acho não faz parte. O que aconteceu? Então nós devemos tratar com mais seriedade essa questão. Então, a partir do instante que nós colocamos Jesus Cristo como nosso amigo, nós temos a primeira certeza que, ainda que tudo não dê certo, Jesus vai estar do nosso lado. Ele não vai nos abandonar. Muitas das vezes nós mesmos abandonamos Ele, não Ele quem nos abandona. E por que isso acontece? Porque quando tudo está bem, é difícil a gente lembrar de onde a gente veio, do que nós já passamos, de tudo que aconteceu na nossa vida. Então, quando tudo está bem, você acha que você não precisa de ninguém. E curiosamente também Jesus, ele vai estar conosco na onde? No céu. Lá em Salmo 139, versículo 8, a palavra diz assim: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Então percebe que Jesus, ele está em todo lugar. Nós não precisamos ter medo dele nos abandonar. E não tem coisa mais gostosa quando você entra em algum lugar e você conhece alguém. Alguém que sabe o teu nome, alguém que sabe a tua história, alguém que entende o teu coração. É tão ruim quando a gente entra numa loja ou vai na casa de alguém que a gente não conhece, a gente meio que fica se sentindo acuado, meio que se sente que a pessoa, poxa, será que ele vai gostar de mim ou não? Inseguro talvez seja melhor a palavra. Mas com Jesus nós não temos nada disso. E é curioso que essa afinidade de amigo, nós sempre olhamos Jesus como nosso Senhor. E o Senhor, ele tem um servo, não um amigo. Se você notar, as pessoas que trabalham são os criados, são os servos. Mas Jesus, ele dá um passo além. Ele diz assim, lá em João 15, versículo 13 a 15, ele fala assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Percebe que Jesus, quanto mais a gente busca, mais intimidade a gente tem com Ele, mais a gente sabe sobre Ele, Ele nos chama de amigos. Jesus também quer que nós sejamos o seu amigo. Então, nesse instante, se você notar também na palavra, nós devemos obedecer. Se nós fizermos o que Jesus diz, e o que Jesus pede? Seu carro? Seus bens? Não, Jesus, ele quer o seu coração. Jesus, ele quer a sua obediência. Jesus, ele quer o seu amor. Jesus, ele quer que você use a sua vida para amar. Será que Jesus pede demais? Nós notamos que nós vivemos uma batalha espiritual. E será que não era melhor nós termos do nosso lado o Criador? O Senhor dos senhores? Os Reis dos reis? Quem pode vencer todas as batalhas? Será que amar não é um preço muito pequeno? Muitas vezes nós queremos tudo do nosso jeito, tudo no nosso tempo, e isso acaba atrapalhando todas as coisas. Pensa na sua vida. Quantos amigos você já perdeu? Quantas pessoas você não conheceu? Quantas amizades você não pensou que elas eram intermináveis e elas simplesmente acabaram por um motivo muito tolo? Se a gente nota, quando Jesus ele é o nosso Senhor, quando nós sabemos que nós devemos usar o amor e o perdão, quando nós sabemos que nós caminhamos para o céu junto, isso se torna muito mais forte em qualquer amizade, em qualquer relacionamento. A pessoa que você hoje é casada, ou namora, ou tem algum relacionamento mais íntimo, ela é sua amiga. Se você assim não a considera, talvez você vai ter um problema no seu relacionamento. Se você não pode contar com ela, se você não pode conversar com ela.
Só que acima de tudo, nós sempre vamos nos derramar aos pés de Jesus. Nós sempre vamos seguir o caminho que Jesus nos escolheu. Nós sempre vamos colocar Jesus em primeiro lugar da nossa vida. Nós sempre vamos fazer que Ele seja o nosso Senhor. Senão, não adianta. Não adianta ser do meu jeito, não adianta ser do meu jeito, no meu tempo, não adianta ser da forma que eu acho. Porque Deus, Ele não vai obrigar outras pessoas a fazerem simplesmente as minhas vontades. Quando a gente coloca Deus no centro das coisas, a gente percebe que a vontade de ambos, elas se tornam iguais. Quando Deus ele pede para que nós amarmos e o outro ame também, isso sempre tudo fica muito mais gostoso. E a gente nota quando a amizade ela é verdadeira, você pode passar muito tempo sem conversar com a pessoa e a partir do momento que você encontra, é como se você tivesse pausado aquele momento, ele volta exatamente igual. A amizade para crescer, ela não precisa de presença. A amizade para crescer nem sempre ela precisa ser gastado mais tempo, porque já foi gastado o tempo necessário. A gente sabe em quem pode confiar, mas acima de tudo, se você tem esse costume de desabafar, eu peço para que você reveja os teus conceitos. Eu peço para que você tente criar uma intimidade com Deus, para que Ele possa ouvir a tua palavra, para que Ele possa ser o seu Senhor. Peço também que você leia a Bíblia, para que Ele possa te dar sabedoria, para você interpretar, porque muitas vezes nós estamos reclamando, mas o problema somos nós. Muitas vezes nós estamos criando problemas em coisas que não tem, por capricho, por orgulho, ou por querer as coisas simplesmente do nosso jeito, porque desse jeito eu ia ficar mais seguro, no meu tempo é muito melhor. Então não se baseia no todo, se baseia no meu egoísmo e nas coisas que eu quero. Deus, Ele quer que todo mundo prospere, mas Ele não quer que a prosperidade que Ele dê te faça esquecer da sua origem e de onde você veio. A maior parte dos nossos amigos, infelizmente, eles não vão poder nos levar para mais perto de Deus. Por quê? Porque ao longo da nossa vida, nós conquistamos amigos baseado, vamos dizer assim, na camaradagem. Ou são pessoas que a gente estudou junto, ou são pessoas muitas vezes que você trabalhou e que fez, mas uma amizade que se nasce aos pés do Senhor, nos caminhos do Senhor e que se pauta nisso, ela é um pouco diferente. Só que tem uma ressalva. Nem por isso quer dizer que essa pessoa ela vai ser perfeita, porque todos nós estamos em constante transformação. A partir do momento que eu acho que eu não posso mudar mais nada em mim, tem alguma coisa errada. Eu sempre posso melhorar, eu sempre posso me desculpar, eu sempre posso amar mais um pouco, ajudar mais um pouco, silenciar mais um pouco. Eu sei que a insegurança, o medo, os meus olhos. Mas por que os meus olhos? Porque eles são os meus maiores inimigos, porque a partir do momento que eu começo a prestar atenção na vida dos outros e esquecer da minha vida, talvez eu comece a desejar o que os outros têm e esqueço o que eu tenho. Para Deus, a coisa mais valiosa é que nós nunca esqueçamos o valor das coisas que nós temos, esteja tudo muito bem ou não. E é curioso que Deus ele fala sobre abundância. Deus ele não fez para que nós sejamos miseráveis. Eu não sei de onde vem essa ideia de miséria. Eu acho que talvez pelo equívoco da interpretação da palavra humildade. Então nós temos que sempre ter os olhos no lugar certo e o nosso foco é Cristo. Ele é o nosso amigo. Tudo vem abaixo, seja o que for, pai, mãe, filho, você e seja o que for, tudo vem abaixo. Nós sempre temos que pensar no que Deus estaria pensando a nosso respeito. Porque se nós aprendemos a nos alegrar com Cristo e se entristecer com Ele pelo nosso comportamento, nós conseguimos caminhar muito melhor. E não tem nada mais gostoso que você poder fazer parte do reino de Deus e sentir que de alguma forma você está ajudando pessoas que viviam em trevas a chegar à luz.
Amém? Eu espero que essa palavra ela possa tocar o teu coração. Eu espero que essa palavra ela possa te trazer um pouquinho de conforto, um pouquinho de paz. Eu tenho passado por momentos de transformação, principalmente na parte do meu trabalho e das coisas. Então, às vezes, vocês vão me desculpar pela mensagem, mas eu estou me adaptando tanto no caminho que eu parei de pegar a estrada para ir para outra cidade. E às vezes eu fico meio perdido dentro da cidade andando e alguma coisa atrapalha. Mas eu sempre vou tentar melhorar e sempre vou tentar fazer. Eu acordei hoje, era 3h40. Porque assim o Senhor o quis. A mensagem que Ele queria que entregaste é justamente essa. Ela veio do jeito que deu para vir. Então, eu espero, do fundo do meu coração, que você reveja tudo. Se você tiver a oportunidade de ter um amigo que você perdeu e era uma pessoa que você gostava, de pedir desculpa, de voltar essa amizade, seria muito bom, porque isso é um gesto de amor e mostra que você realmente está mudando, porque Jesus está participando da sua vida, porque o Senhor tem olhado para a tua casa, porque o Senhor tem tido misericórdia, porque você tem pedido perdão todos os dias, porque você tem tentado ser melhor todos os dias. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe.